Estamos em mais um programa Em Foco Podcast. Quero agradecer aos internautas pelas sugestões que estão fazendo todas as semanas para trazer cada vez mais lideranças aqui para ser entrevistado pelo Em Foco Podcast. Quero agradecer também os patrocinadores, Construtora Moinho, Litoral Parafusos e Restaurante Empório. Agradeço as clicadas que vocês estão dando nos nossos vídeos e continue mandando as sugestões. Hoje estamos entrevistando uma pessoa, um político, com bastante abrangência aqui na Grande Florianópolis, que é o prefeito de Palhoça, Eduardo Frécia, é o nosso convidado dessa semana. O político também já foi secretário de Infraestrutura do município de Palhoça, é graduado em Tecnologia e Processos Gerenciais e em Educação Física e possui pós-graduação em Gestão Empresarial. Casado, pai de 2 filhos, estamos aqui com o Eduardo Frécia, prefeito. Prefeito, eu sempre converso as minhas entrevistas aqui no Enfoque Podcast e eu gosto de mostrar para o internauta como é que é a vida estudantil, como começou, né, a sua carreira empresarial ou política ou dentro do público, né? Você é manezinho de Palhoça? Você nasceu onde? Bom, primeiro, uma satisfação estar aqui conversando contigo, daí no Enfoque Podcast, falar um pouquinho dessa minha vida, minha trajetória, mas respondendo, né, começando a responder, bom, eu não sou natural de Palhoça, não sou natural daqui da Grande Florianópolis, e hoje eu digo que Palhoça, ela é isso, Palhoça ela é feita hoje de pessoas que nasceram em Palhoça, mas de muitas pessoas que escolheram Palhoça como sua cidade. Eu sou uma delas. Eu sou natural do sul do estado, Jaguaruna, né, cidade próxima entre Tubarão, pro lado de Tubarão, próxima a Criciúma. Cidadezinha pequena, de pouco mais hoje, de em torno de 20 mil habitantes. E aos 16 anos de idade, deixei Jaguaruna para trás, vim morar em Palhoça, trabalhar, né? Minha família é do interior, da roça, do cultivo da questão do cultivo de leite, da produção de leite, da vida do campo. E buscando, né, e sempre incentivado pelos meus pais, né, vim para Palhoça buscando oportunidades, vim para terminar os estudos e vim com uma proposta de emprego já, né, até então numa empresa terceirizada dentro da Unisul, ali da Pedra Branca, da Unisul de Palhoça. E ali eu comecei minha trajetória em Palhoça. E dali em diante eu não deixei mais Palhoça para trás. Então, construí minha vida, eu vim cursando o ensino médio na época, terminei o ensino médio lá no Ivo Silveira, fiz faculdade na Unisul logo em seguida, trabalhei na Unisul, saí da terceirizada, fui trabalhar na Unisul, trabalhei na Unisul do Norte da Ilha, depois tive a minha filha, meu primeiro filho lá em 2007, e aí vim trabalhar aqui na Unisul da Ponte de Maruim, quando ainda existia o polo, para ficar mais perto da minha filha, mais perto de casa. E em 2009 ingressei oficialmente então, na vida pública, junto à Prefeitura de Palhoça, desenvolvendo até então... Como ACT, né? Eu comecei como ACT na escola já em 2005, trabalhando em dois locais, trabalhava na Unisul e trabalhava... ali em escola municipal, lá no CAIC, né? Comecei lá no CAIC em Palhoça. E aí então trabalhava na Unisul, trabalhava na escola, desenvolvia projetos. E em 2007 também comecei a lecionar no ensino superior. Você deu aula, prefeito? Junto à Uniaselv, sim. E isso eu fiz de 2007 até 2020. Até 2021, na verdade. Que idade você tem? Eu tenho 39 anos, completo 40 anos agora, mas de 2007 até 2021, porque eu só deixei de ser professor depois que eu assumi a Prefeitura de Palhoça. Até então eu continuava professor de ensino superior na área de gestão, administração, processos gerenciais e vim acumulando, dando aula no ensino superior, trabalhando na Prefeitura de Palhoça, desenvolvendo atividades técnicas, né? Quando o Camilo entrou na Prefeitura em 2013, ele me fez o convite para continuar com ele. Fui ser diretor para ser diretor-geral, secretário adjunto, e ali em 2000, até então, assumi temporariamente ou interinamente a função de secretário de Planejamento e Infraestrutura do município, e esse interino ficou até 2020,
quando eu me afastei para ser candidato a prefeito de Palhoça. Perfeito, criou a confiança do Camilo, né? Sim, foram 7 anos como secretário da administração do E Camilo. quando você veio da sua cidade natal, veio sozinho ou veio com a família? Não, meus pais ficaram. Meu irmão já morava aqui em Palhoça, meu irmão mais velho, e eu vim para cá. A família ficou lá, minha mãe, meu pai ficaram lá e vim para cá tentar a vida. Hoje meu pai já é falecido, minha mãe continua morando lá ainda em Jaguaruna, mas a minha vida hoje, né, não nasci palhocense, mas consegui escolher ser palhocense. Com certeza. Perfeito. E como é que foi, assim, de repente, pelo que eu estou percebendo, você nunca não foi candidato a vereador, não trajou uma trajetória política, né, para almejar ser prefeito do município que mora. Isso eu acho que foi meio de repente. Daqui a pouco o Camilo, que era prefeito, um prefeito novo também, e te convidou para ser candidato e você foi candidato e venceu as eleições. Como é que foi? Ele chegou na mesa, vai ser candidato? Como é que ele chegou e disse? Ou teve algum trabalho seu ou de alguém para que as pessoas trabalhassem no seu nome para ser um candidato? Acho que o meu trabalho foi sempre fazer o máximo que eu podia fazer, né? Eu fui o técnico alçado a político, né? Então eu sempre desenvolvi uma função técnica de gestão, gerência dos projetos, né? Trabalhando primeiramente com a captação de recursos junto ao governo federal, ao governo do estado, financiamentos. E quando fui ser secretário de Planejamento e Infraestrutura, eu passei a ser o braço direito do prefeito Camilo e juntos nós fazíamos todo o planejamento da cidade, né? Então até 2016 nós planejamos a cidade até por 5 anos, e quando o Camilo vence a reeleição em 2016, a gente passa a planejar a cidade até 2025. E aí veio uma construção de um futuro, porque eu, sendo o braço direito naquele momento do Camilo, era a pessoa que estava desenvolvendo os projetos junto com ele. Então foi um caminho que, não vou dizer que é um caminho natural, também não foi um caminho forçado, foi acontecendo. Eu acho que eu despertei naquele momento ali a confiança do grupo político, né, que viu que a possibilidade de ter, naquele momento, uma pessoa técnica que conhecia a cidade, né, que junto com o grupo político que nós tínhamos, conduzimos, né, uma eleição onde fui o candidato e vencemos essa eleição em grupo com o time. Não foi uma vitória, né, sozinha do Eduardo ou sozinha do Camilo, foi de todo um time, e esse time mostrou que Palhoça precisava continuar naquele caminho, precisava continuar com esse caminho de planejamento, de pensar para o futuro, e eu tenho hoje a felicidade de estar executando aquelas obras que junto nós planejamos lá atrás, e mostrando que a continuidade é positiva, que a continuidade de um trabalho bem feito, ela é positiva para a cidade, porque Palhoça não parou. Quando dia 31 de dezembro de 2020 o Camilo deixou de ser o prefeito, em 1º de janeiro de 2021 eu assumi, nada mudou. Nós continuamos no mesmo ritmo, continuamos com o mesmo trabalho, com o mesmo entusiasmo, fazendo Palhoça crescer, e os números estão aí, mostram esse crescimento. Com certeza, prefeito. Eu estava vendo aí, são 232 mil habitantes pelo último censo. São 223 mil habitantes. No último censo do ano passado. Exatamente. É muita gente. Eu pensava que o Palhoça não tinha mais de 180 mil pessoas. Realmente é uma explosão, uma explosão. Prefeito, então eu queria que você fizesse um resumo do que foi feito até agora na sua gestão, em obras, em tudo que tipo dos segmentos de educação, saúde, infraestrutura, esportes, né? O que está sendo feito, o que foi feito nesses 3 anos e meio? Nós estamos há 3 anos e meio de gestão Eduardo Fressler. Claro, acho que até resumir é um pouco difícil frente a tudo que a gente vem fazendo, mas Palhoça, como bem falaste, Palhoça cresceu. Nós tínhamos uma Palhoça em 2010, que tinha sido o último censo, com 138 mil habitantes, uma Palhoça de 138 mil habitantes, para uma Palhoça em 2022, que foi quando o censo último agora, de 223 mil habitantes. Quase 100 mil a mais. Praticamente 100 mil habitantes a mais. Meu Deus. Né? É como se a gente pegasse, para a gente entender, como se pegasse a população de uma cidade como Tubarão e colocar ela dentro de Palhoça. Então, Palhoça cresceu. E o que esse crescimento impacta? Ele impacta diretamente nos serviços públicos, né, que são oferecidos. Então, ele impacta em tudo aquilo que a gente tem que oferecer e precisa oferecer para a comunidade. Então, são desafios. E não tem outra forma, não tem mistério. Primeiro que a gente tem que ter uma equipe técnica, comprometida, né, e isso a gente tem, servidores públicos efetivos,
os comissionados, agentes políticos, um pessoal que é um time que trabalha em prol de Palhoça. E a gente tem esse propósito de planejar a cidade, de sempre pensar muito onde a gente quer chegar. Isso já veio lá da gestão do Camilo, a gente dá continuidade a esse princípio de planejar a cidade. Então nós temos que ter equipe. Segundo, tem que gostar de gente. Não adianta querer fazer diferente. Tem que gostar de gente, tem que gostar de sair todo dia e dar o seu melhor, fazer acontecer. Tem que ter planejamento de curto, médio e longo prazo, porque a vida acontece o tempo todo, então nós temos que resolver o problema de hoje, mas temos que pensar no amanhã e daqui a 2, 3, 4, 5 anos, que é o direcionamento que a gente quer para a cidade. E trabalho. Tem que ter muito trabalho, tem que realmente arregaçar as mangas da camisa e sair a trabalhar. E com isso a gente conseguiu fazer muitas ações. Né? E aí, citando algumas delas, por exemplo, posso citar a questão da mobilidade, que é o calcanhar de Aquiles das cidades que crescem, das grandes cidades. Né? E a mobilidade tem sido um grande desafio e a gente tem investido muito, por exemplo, em interligar os bairros de Palhoça. Nós temos um problema histórico que não é só de Palhoça, de qualquer cidade aqui da região que que é cruzada pela BR-101, que durante 40, 50 anos todos os bairros foram projetados se ligando à BR e não entre os bairros. Sim, para ligar um bairro ou outro tem que ir pela marginal. Os municípios fizeram da BR-101 uma avenida central. E não tem como você resolver mobilidade fazendo pavimentação somente de rua existente. Você precisa abrir novas vias, novas avenidas, interligar os bairros. E isso é isso que a gente tem feito. Eu digo que praticamente nós estamos construindo mini avenidas dentro da cidade. Né? Já são 8 novas avenidas, né, que a gente construídas e em construção, né, 10 novas rotatórias. E, por exemplo, a Avenida das Torres, que é a maior obra de mobilidade do município de Palhoça. Ela inicia lá na BR-101, no Jardim Eldorado, vai até o Pagani, até a Avenida Integração. Ela são 2 pistas duplas, calçada, faixa de ciclovia, interliga, só a Avenida das Torres interliga já diretamente 8 bairros, né, impacta em mais de 80 mil pessoas e criou um novo eixo econômico, porque onde ali não tinha nada, fizemos uma avenida e ali gerou novas empresas, essas empresas geraram novos empregos e assim a gente tem feito. Inauguramos esse ano a Avenida das Universidades, a Avenida da Terra Bela, no Bela Vista, desviando todo o trânsito da região do Bela Vista, que é o bairro que mais cresce nos últimos tempos. Estamos construindo a avenida para interligar a BR-101 direto, né, no ponto final do Caminho Novo, Bela Vista, interligando o bairro Bela Vista nos Jardins com o bairro São Sebastião. Criar mobilidade para que as pessoas possam ir de um bairro ao outro sem precisar utilizar a BR-101. Então esse é um princípio que a gente faz e com isso a gente tem melhorado muito a mobilidade do município, mas ainda assim nos deixa muito frustrado, muito chateado, porque ainda que a gente invista muito, né, e hoje é o maior investimento da história de Palhoça em mobilidade, por mais que a gente faça todo esse investimento, nós ainda não estamos conseguindo alcançar o máximo que essas obras podem nos oferecer, porque nós temos 2 grandes problemas em Palhoça, que é a BR-101 e a BR-282. BR-101 já está colapsada há muitos anos. O contorno viário era para estar pronto em 2012, até hoje não está pronto. E Palhoça sofre por conta disso. BR-282 também virou um caos. Não tem mais horário para que ela esteja congestionada. Então, por mais que nós façamos obras, essas 2 rodovias ainda nos trazem muitos problemas. Que, claro, com a execução do contorno viário, isso vai diminuir muito. Então, esse é o nosso princípio para a mobilidade, investir muito, pavimentar novas vias, pavimentar com asfalto corredores de ônibus, né? Essas grandes obras, mas sempre também sem esquecer aqueles cantinhos da cidade. A gente chama muitas vezes de aquelas ruas invisíveis, porque tu passa numa geral, tu nem sabe que aquela rua existe. Mas quem mora lá naquela rua, quem mora lá naquele cantinho, sabe que aquela rua que a gente está fazendo lá, ela é tão importante para aquele morador quanto uma grande avenida. E assim a gente tem desenvolvido a cidade, né? E nós temos esse princípio de criar um ciclo virtuoso, que é fazer uma nova avenida, por exemplo. E aí eu falei, você cria um novo eixo econômico, onde não tinha nada, você atrai empresas, né? Então quem tem uma empresa pode expandir lá, pode criar o seu negócio, cria movimento. Então, se eu tenho oportunidade de abrir uma empresa, lá eu tenho essa oportunidade. E aquele que quer um emprego vai ter oportunidade naquelas empresas, naqueles comércios.
criando esse ciclo virtuoso, porque esse objetivo de fazer obra para deixar Palhoça atrativa, para deixar Palhoça como uma cidade que chama atenção e que gera oportunidades, isso que vai fazer com que a gente possa ter arrecadação para aí sim investir em saúde, em educação, em assistência social e assim a gente ter feito. Né? Na educação, por exemplo, nós já investimos lá, criamos em 2021 o programa Palhoça Mais Educação. A gente propôs um investimento de mais de 50 milhões de reais, isso para criar novas escolas, nesse princípio de planejamento de curto, médio e longo prazo. Nós tínhamos um déficit muito grande de vagas, Palhoça cresceu, então as pessoas vêm e querem escola, creche, e a gente precisou agir rápido. Então nós abrimos imediatamente grandes escolas, né, em espaços alugados, como, né, a Nova Palhoça, onde era a antiga FATEMP, transformamos lá na nova Escola Básica Municipal Palhoça, abrimos a Escola Viviane Laurita no centro, e assim levamos de novo o Colégio Guilherme Vitor, lá do Bela Vista, para dentro do bairro que ele tinha saído e voltou numa nova estrutura, isso para criar vagas imediatas. Saímos também no médio prazo, construindo novas salas de aula. Onde já tinha escola pronta, ampliamos com novas salas de aula. E no longo prazo, construindo novas escolas, novas creches, e hoje nós estamos lá com construção de creche no Bela Vista, construção de creche na Praia do Sonho, de creche na Praia de Fora, e isso fez com que a gente pudesse já, de 2021 até esse momento de 2023, já ampliamos o número de vagas no ensino fundamental em 58%, e no ensino infantil em quase 30%, isso em 2 anos e meio. E com isso a gente conseguiu praticamente zerar as filas de espera, porque esse é o nosso compromisso, que toda criança esteja em sala de aula, aquela que tem idade escolar esteja em sala de aula. Eu acredito que a única forma de transformar a sociedade é pela educação. Eu sou um produto da educação, né? Eu estou aqui hoje por causa da educação. Eu comecei lá na escola, fui ser professor na faculdade, foi a escola pública que me levou a isso. Então eu acredito que através da educação que nós vamos conseguir deixar Palhoça cada vez mais forte, e por isso a gente investe em educação. Já são mais de 23 mil alunos, programas sociais como o Criança com Visão, que é um programa que dá óculos de grau gratuito para as crianças, né? Uma criança que recebe um óculos de grau, ela recebe ali o direito de aprender em igualdade com todas as outras, né? Uma criança que não enxerga direito, que tem um problema de visão, não aprende, ela tem dificuldade de leitura, ela muitas vezes ela inquieta, ela é tida como inquieta, a criança que não presta atenção, aquela que não quer aprender, e na verdade é uma necessidade que os pais, por mais que deem atenção aos filhos, não conseguem identificar. Então quando a gente entrega esse óculos, a gente devolve para a criança esse direito de aprender, e isso lá na frente ela vai fazer com que ela seja um adulto com mais oportunidades para essa criança ser o que quiser. Então a gente dá esse direito. Então esses programas, alimentação escolar, já são praticamente 30 mil refeições diárias que nós servimos, né, nas escolas. Então tudo isso é um investimento em educação que a gente vem fazendo, ampliando o número de vagas, valorizando os profissionais, deixando com que as pessoas tenham em Palhoça, fazendo com que as crianças tenham em Palhoça uma educação de qualidade. Perfeito. Na saúde, por exemplo, nós temos lá um grande investimento também na prevenção. E você previne também a doença, por exemplo, com a prática de atividade física, com a prática do esporte. E com isso a gente fez um grande investimento em praças, parques, né? Pegamos áreas lá que muitas vezes eram abandonadas, que era até um problema para o município, né? Onde era lixo, era entulho, era sujeira, transformamos em parques, né? Colocamos lá pista de caminhada, academia ao ar livre, parquinho para as crianças. Hoje uma criança, né, praticamente ela vive grudada no celular, então a gente está fazendo isso para tirar essa criança da tela, tirar a criança do videogame, levar para a rua, né, para brincar, para ter uma atividade física. O zumbi ali, né? Você tem que ter áreas de lazer para isso, senão é celular ou shopping. É complicado. Né? E a gente fez isso, construiu quadras já são mais de 15 quadras de futebol de grama sintética no município, gratuitos. E não interessa a hora que você passe, pode ser de manhã, de tarde ou de noite, o dia inteiro é cheio de criança nessas quadras. Às vezes apaga o timer lá, ele apaga a luz da quadra e as crianças ficam lá no escuro com aquela luz do posteamento da rua ainda, brincando até meia-noite, 1h da manhã, porque isso, né, é lazer, é diversão, e essas crianças vão se tornar crianças mais saudáveis.
né? O idoso ele pode vir praticar uma atividade física numa academia ao ar livre. Então isso é prevenção. Mas também investimos no cuidado, né? Ampliamos e melhoramos os postos de saúde, né? Construímos postos de saúde novos, já são 12 novos postos de saúde no município. Estamos construindo hoje posto de saúde no Rio Grande. Colocamos em licitação agora o novo posto de saúde no Ario da Formiga e vamos colocar no próximo ano em licitação o novo posto de saúde do Bela Vista. Esses 3 bairros têm posto de saúde, só que são bairros que cresceram, esses bairros precisam de uma infraestrutura melhor e assim a gente está fazendo. Para o profissional trabalhar mais motivado, para a pessoa quando for ser atendida ter um atendimento melhor, né? E isso que a gente está buscando fazer. É na prevenção, é no atendimento nas unidades básicas de saúde, nos programas de atenção que a gente tem lá na saúde, mas também trabalhando muito para aquele que eu digo que é o maior sonho do palhocense, que é o hospital público no município de Palhoça. E como é que está isso aí? Eu ia perguntar para o senhor. O hospital, ele é o maior desejo do palhocense hoje. Nós estamos trabalhando muito por ele. Nós já fizemos a aquisição do terreno. Sim. Que vai ser lá no Nova Palhoça, num local próximo ao acesso da BR-282 e BR-101, através de uma avenida de fácil acesso, no melhor ponto possível. Contratamos os projetos já foram elaborados, já estão lá na Vigilância Sanitária do Estado para aprovação, e assim que aprovados daremos início ao processo de licitação para que a gente possa iniciar esse que é o sonho do palhocense. E não é um hospital qualquer, é um hospital de mais de 170 leitos. É um hospital, para a gente ter uma ideia, um hospital praticamente do tamanho de um hospital regional. Palhoça vai ter um hospital com maternidade, que o palhocense vai nascer em Palhoça, né? E tudo isso não é para atender somente Palhoça, porque ele vai ser um hospital regional. Sem dúvida. Ele vai servir para o nosso povo palhocense, mas ele vai servir também para o cidadão dos demais municípios. Aqueles que, por exemplo, muitas vezes têm que vir lá da serra e até a ilha para poder ter o atendimento. Então, Palhoça vai contribuir e muito com esse atendimento. Esse que é um hospital que vai ser regional, atender toda a região, mas que é o sonho do palhocense e que estamos trabalhando para colocá-lo em prática. Prefeito, você falou bastante sobre a questão da mobilidade urbana, né? Mobilidade no seu município. Eu entrevistei há pouco tempo o prefeito de São José, também a preocupação dele é bastante grande, ele também tem inúmeras obras nesse sentido. É bacana, tem que ser feito e realmente tem que botar o dedo na ferida. Só que eu percebo assim a questão do transporte coletivo, né? Hoje a gente nós temos a ilha, tem Florianópolis, tem Biguaçu, tem São José, tem Palhoça, não temos ainda o transporte marítimo, né? Eu sempre já falei, o Vinícius que está aqui sempre está me ouvindo, conversei nesses dias também com o João Kennedy, que já foi presidente da Associação Comercial e Industrial aqui de Biguaçu. Em 1993, eu participei de um passeio de um catamarã com o então prefeito Sérgio Grando, prefeito de Florianópolis, que ia começar o transporte marítimo. 93, fazem 35 anos. 30 anos fazem que eu tive esse passeio. A questão, uma vez eu fui entrevistar o Walter Galina, que era secretário regional da Grande Florianópolis, da SDR. Tinha um projeto na mesa dele, me chamou a atenção, um projeto de criar torres que ia ter tipo bondinho. Ia ter várias torres nos municípios da Grande Florianópolis e ia interligar por bondinhos, né? Até o Galina brincou, se tem o vento sul, pode cair, pode arrebentar esse cabo, que já existia em 2 cidades da Europa, não sei se era na Suécia ou Noruega. E nada aconteceu. E o que me chamou a atenção também nesse projeto, que não ia ter investimento público nenhum, porque ia ser tudo feito, que a empresa que ganhasse, ela ia explorar essas torres, que ia ter restaurantes, lojas, né, salas comerciais. Hoje os prefeitos estão preocupados e estão fazendo o dever de casa na questão da mobilidade. Mas o que adianta a mobilidade no seu município e depois no outro se não tiver? Né? E o transporte coletivo, que não se pensa em trem, outros tipos de transporte, porque como é que vai ser? Eu fiz uma reportagem há pouco tempo que são 3 mil carros entrando diariamente na Grande Florianópolis. 3 mil carros todo dia, a mais. Então vai chegar uma hora que vai entupir, que não vai ter
né? Então, eu falei isso para o prefeito de São José, ele disse, realmente é uma preocupação que tem que ter. Já teve uma vez, veio o ex-prefeito de Curitiba, veio aqui fazer um projeto, também não andou, né? Então, isso é uma preocupação que eu acho que teria que ter em conjunto dos prefeitos da Grande Florianópolis para poder arrumar essa situação, porque daqui a pouco vai virar um colapso, né? Vai virar um colapso. Então eu achei interessante, eu gosto sempre de frisar sobre isso. Então o que o senhor acha, o que está faltando para nós termos transporte marítimo, para nós termos esse trem sobre trilho, né? Uhum. Esse tipo de transporte que pode melhorar o transporte das pessoas e não se pensar tanto no carro. Bom, esse é um problema que foi muito bem introduzido por ti, Décio, e que muito bem fala, nós vivemos numa região conurbada, não adianta um não vive sem o outro mais. Praticamente a gente não, praticamente já quase desconhece os limites de uma cidade para outra. Quem chegar na região da Grande Florianópolis hoje, está vindo do norte, chegou, né, passou ali a curva ali da ponte, ele não sabe mais onde é que começa, onde é que termina Biguaçu, começa São José, começa Palhoça, é tudo muito junto e misturado. E essa região metropolitana, ela precisa ser tratada com mais, de certa forma, não com mais atenção, não no sentido de que é deixado de lado, mas os municípios, por mais que nós tenhamos ali conversado, e aí conversamos muito, prefeito de São José Orvino, prefeito de São Miguel de Biguaçu, prefeito de Santo Amaro, Ricardo, o prefeito Topázio de Florianópolis, são as que a gente mais conversa, que são as cidades mais populosas desse entorno. Nós temos todo o interesse e vontade de resolver, mas não temos a autonomia para isso. Os municípios, eles são responsáveis pelo transporte interno entre bairros do seu município. A partir do momento que passa de um para o outro, se torna o intermunicipal, é responsabilidade do Estado. E aí não é só responsabilidade, o município não tem autonomia para poder fazer, por exemplo, gerir uma linha entre um município e outro. E aí esse vira o grande problema. Teria que ter uma mão estadual, do governador, por exemplo. Por mais que nós sentemos os 5 prefeitos das maiores cidades e queremos nós, com iniciativa, resolver, nós não podemos fazer uma licitação conjunta, por exemplo. Isso é papel do Estado, está definido na legislação. Então o Estado precisa assumir essa responsabilidade e levar adiante a licitação do transporte intermunicipal integrado. Se cada município tentar resolver o seu, fazendo a sua licitação do interno, vai inviabilizar totalmente o processo. Porque não adianta, hoje o maior deslocamento dos municípios, e isso é em torno de 30, a lógica é 70-30, 70% do deslocamento dos nossos municípios são intermunicipal. 70% das pessoas que embarcam no ônibus em Palhoça, elas vão para São José, Florianópolis ou Biguaçu. 30% somente é interno. É lamentável. Então, esse maior volume, isso é para todas as cidades. Portanto, não adianta ter uma empresa em cada cidade. E isso é o sistema que não funciona. É o que a gente tem hoje. Para funcionar, nós temos que ter um único sistema. Uma única empresa ou um único consórcio fazendo o intermunicipal de todos esses municípios. Isso no transporte coletivo de ônibus. Porque o cidadão, por mais que o cidadão ele queira conforto, o cidadão ele quer talvez andar num ônibus com ar-condicionado, um ônibus com Wi-Fi, mas acima de tudo, o que ele quer mais ainda é rapidez, é agilidade. Não há dúvida. Porque hoje o nosso cidadão ele está assim, que se ele for ficar na mesma fila de ônibus ou de carro, ele vai de carro, ele compra uma moto, e é o que a gente viu na pandemia. Na pandemia, em Palhoça, diminuiu de 50 mil usuários por dia para menos de 20 mil usuários por dia. E pós-pandemia, estamos hoje em torno de 35 mil usuários dia. Ou seja, ainda assim, mesmo pós-pandemia, não voltou o transporte coletivo a ser o que era. As pessoas compraram carro, as pessoas compraram moto, foram trabalhar mais perto de casa, resolveram de outra forma. E as pessoas só vão usar o transporte coletivo se o transporte coletivo for mais vantajoso que o carro. Se a gente tiver um transporte integrado que permita funcionar rápido. Vou dar um exemplo em Palhoça. Se eu quiser sair hoje de Palhoça, lá da Barra do Iriú, e vir aqui para Biguaçu, eu tenho que pegar um ônibus na Barra, fazer 40 minutos até o centro, saltar no Ticem, andar até outro terminal, pegar o outro ônibus para vir para Biguaçu. 1h30, 2 horas eu vou levar de tempo. Então a pessoa não vai usar o transporte coletivo. Então a única alternativa, e isso a gente tem cobrado, acompanhado, nos unido, apontado alternativas de ajuda, o município quer ajudar, de que a gente possa, junto com o Estado
e isso a gente hoje está tratando via o colegiado, né, a Frente Parlamentar da Grande Florianópolis para o transporte. Né, o deputado Camilo tem buscado atuar, tem puxado à frente nisso também, para que a gente possa, junto com o Estado, fazer essa licitação para todos os municípios juntos, de forma integrada, para que a gente tenha um único sistema. E aí eu posso pegar um ônibus em Palhoça, salto num ponto, num terminal, entro em outro sem pagar outra tarifa e circulo por toda a região pagando uma única tarifa. Pode pegar um barco, né, e o transporte marítimo é a mesma situação. O transporte interno não interessa no marítimo. Então não há interesse de uma empresa, por exemplo, de eu botar em Palhoça um transporte marítimo para sair, por exemplo, da Ponte de Maruim para Barra do Ariú, da Ponte de Maruim para Encera de Brito. Não há esse interesse econômico, não há viabilidade econômica. A viabilidade econômica é se a gente fizer da Enseada para a Ponte, para São José, para Florianópolis, para Biguaçu. E mais uma vez a gente esbarra na questão de que se torna intermunicipal. E aí é o Estado que precisa fazer essa colocação, essa gestão. Prefeito, eu vejo assim, porque já que existe a possibilidade de fazer essa integração sem gastar dinheiro público, porque aí vai ter concessões, né? Vamos integrar ônibus, vamos integrar isso com barco, em todos os aspectos, e isso sem dinheiro público, porque as empresas vão ter interesse em participar, porque elas vão cobrar a passagem e elas vão também poder alugar os espaços ali onde vai ter muitas pessoas passando. Mas é lamentável. Prefeito, mas vamos entrar um pouquinho na seara política, né? Você faz parte de um grupo político vitorioso em Palhoça, um grupo que começou, eu me lembro que o Camilo, ele foi o terceiro colocado nas eleições, ele acabou... Segundo colocado, que foi venceu a eleição, aquele militar, o Ivon. Aí o Ivon não pôde assumir, o Camilo acabou entrando como cargo de prefeito. E depois o Camilo se reelegeu, né? E fez um trabalho de grande liderança e depois colocou o senhor como prefeito do município, né? O apoio dele fez com que o Eduardo Frécia virasse prefeito do município de Palhoça. Camilo depois se elegeu deputado, muito bem votado, 40 e poucos mil votos, se eu não me engano. Isso. O Camilo teve e foi eleito, né, com o maior número de votos dentro de Palhoça. Agora, ano que vem, vem a sua reeleição, né? Sua reeleição. Mas antes de chegar na questão da reeleição, eu queria saber como é que está o seu... o acompanhamento, o trabalho do senhor junto aos vereadores. O senhor está tendo o apoio dos vereadores? Sim, hoje nós temos, Palhoça conta hoje com 17 vereadores, né, na Câmara Legislativa, e hoje nós temos praticamente os 17 vereadores trabalhando junto com o Executivo. E quando a gente fala de trabalhando junto com o Executivo, é porque há uma sincronia muito importante ali, né? Briga política não constrói nada, né? Uma briga entre o Legislativo e o Executivo não vai construir rua, não vai construir parque, não vai construir praça, só vai trazer problemas e atraso para a cidade. E lá nós temos uma união, e não é uma união em torno de um poder político, é uma união em torno de fazer o que é melhor para a cidade. Então hoje nós temos o apoio dos 17 vereadores. Tem apoio unânime? Sim, os 17 vereadores são parceiros da cidade, quando são projetos que são bons para o município, e a gente sempre teve essa tranquilidade. E não é dizer assim, o Eduardo sempre aprovou todos os projetos que mandou para a Câmara. Não, nós só mandamos projetos que foram conversados, discutidos anteriormente com os vereadores e consolidados, comprovados e aprovados por eles como sendo importante para a cidade. Por isso, todos os projetos que o Executivo encaminhou até hoje para o Legislativo foram aprovados. Porque o prefeito não impõe nada, é discutido, conversado. Da mesma forma, os vereadores, todos os projetos propostos pelos vereadores para o Executivo foram sancionados pelo prefeito, porque eram projetos que prezavam o melhor para a cidade, o melhor para o contribuinte, e esse é o sentido. Quando há união entre o Legislativo e o Executivo, o maior ganhador de todos é o cidadão, é o palhocense, e é isso que tem acontecido. E são 17 vereadores atuantes, parceiros, que trazem o melhor, que brigam pela população, e hoje Palhoça está muito bem representado no Legislativo. E o senhor é pré-candidato à reeleição? Ou o Camilo vai se aventurar a voltar? O que eu digo é o seguinte, acho que nós temos 3 anos e meio praticamente de mandato. Ainda há um ano da eleição.
Eu sempre digo assim, há momentos para tudo. Há momentos para você fazer política, há momentos para fazer gestão. Hoje o meu momento maior é de preocupação com a cidade. Perfeito. É de fazer gestão, é de dar andamento dos projetos que estão transformando Palhoça. Passamos aí recentemente, estamos passando por problemas como chuvas e tudo mais. Palhoça foi amplamente impactada pela grande enchente que aconteceu em dezembro do ano passado. E nosso foco é 100% em administrar, em gerir Palhoça e transformá-la cada vez melhor. E vai ter um momento de fazer política, vai ter um momento de pensar política, mas hoje o meu foco ainda está na questão da gestão do município, em fazer o máximo, fazer o melhor, porque é isso ao qual eu me coloquei à disposição lá em 2020 quando candidato. Não, perfeito, a gente sempre coloca, eu entrevistei faz 2 semanas o deputado Sérgio Guimarães, deputado, ele é do União Brasil. Isso. Entrevistei. Então ele disse que vai apoiar o candidato. Perguntei se ele ia ser candidato, porque ele já foi candidato em Palhoça, né? Quando você ganhou a eleição, ele ficou em terceiro colocado. Terceiro colocado. E eu perguntei, você vai ser candidato em Palhoça, prefeito? Ele disse, não, eu não vou ser candidato, eu vou apoiar uma pessoa, o ex-vereador Luciano Pereira, que se virou agora recentemente ao PSD. Isso. E aí conversamos rapidamente, ele disse que como é que tá isso aí? Vamos ganhar. Tá, mas por que tu está dizendo que vai ganhar? Estamos há mais de um ano da eleição. O desgaste natural do tempo do grupo do caminho. Ele falou isso daí. Isso pode acontecer, prefeito? O que nós estamos mostrando hoje é que a continuidade dá um resultado muito bom para Palhoça. Nos proporcionou, como eu falei, dar andamento aos projetos que tinham sido planejados sendo melhor para a cidade. Nos permitiu construir 8 grandes avenidas, 12 novas rotatórias, grandes parques, construímos escolas, postos de saúde, vamos dar andamento ao hospital, tudo isso porque nós tivemos esse empenho, essa continuidade que tem feito bem para Palhoça. Não é uma continuidade de um grupo político, é a continuidade de uma forma de fazer uma boa gestão, uma boa administração pela cidade, e os números mostram que Palhoça está crescendo porque está sendo bem administrada. Prefeito, como é que foi agora, estamos sendo atingidos pelas chuvas constantes, como é que Palhoça está suportando esse aguaceiro todo? Bom, nós tivemos, como falei anteriormente, nós tivemos grandes prejuízos em Palhoça naquela enchente de dezembro de 2022, que foi sem precedentes, foi a maior chuva da história, não só de Palhoça, como de toda a região. Porque Palhoça tem grandes problemas, que é uma cidade a nível do mar, assim como os Florianópolis, como São José, como Biguaçu. É uma cidade que tem 2 rios que cortam a cidade, que recebem influência de outros municípios. Nós temos o rio Cubatão, que recebe água de Santo Amaro, de Águas Mornas. Nós temos o rio Imaruim, que recebe água de São José, de São Pedro de Alcântara. E como naquele momento choveu muito nessas cidades, assim como choveu em Palhoça. Em Palhoça choveu 400 milímetros, o maior registro histórico. Mas em Santo Amaro choveu mais 700, em Águas Mornas mais 600. E tudo isso passou por Palhoça. Então nós tivemos grandes prejuízos. E nós tivemos, eu estive à frente naquele momento de todo o trabalho, primeiro de retirada das pessoas daqueles locais que estavam em Muitas pessoas, prefeito? Nós tivemos naquele momento 2.000 pessoas abrigadas, 2.000 pessoas foram abrigadas dos nossos abrigos temporários. E assim, eu lembro da dor das pessoas, eu trabalhei na remoção das pessoas, no primeiro atendimento, na retirada dessas pessoas das suas casas, porque foi uma chuva histórica, muita gente não acreditava, nunca viveu aquilo da chuva chegar na sua casa e de repente quando vê a água tá no peito e tem que sair de casa somente com a roupa do corpo, o filho no colo, perdeu toda a economia da sua vida, e tu olhar no olho da pessoa e ver aquela tristeza da água realmente levando embora todo o trabalho de uma vida. Para muita gente, aquilo que construiu, aqueles móveis, aquilo na sua casa, é tudo que ela tem, aquilo é torturante para a gente. E a partir daquele momento a gente prometeu para si mesmo que nós não vamos mais ver esse olhar no rosto das pessoas e tratamos de trabalhar. Ampliamos o nosso programa de prevenção de enchentes, que já era um programa que existia desde 2014, mas que a gente intensificou. Colocamos mais de 30 máquinas e equipamentos, mais de 130 homens nas ruas, e desde janeiro estamos fazendo uma grande força-tarefa em todos os bairros da cidade, fazendo limpeza de rio, desassoreamento, limpeza de vala, colocação de galeria, onde antes tinha um tubinho, nós colocamos galeria para aumentar a vazão, desobstruindo, tirando construção que estava no caminho de vala e rio, colocamos máquina dentro do rio para limpar.
tudo isso para que a gente tenha maior vazão. Onde tinha lá uma vala, um rio que passava lá meio metro d'água, 1 metrinho d'água, hoje está com 1,5 metro, 2 metros de vazão. E a gente viu... E deu resultado agora? O resultado que isso deu. Né? Nós já passamos pela grande parte, nós elencamos os bairros que tiveram maior prejuízo e começamos por eles. E essa chuva que aconteceu nos últimos dias, de mais de 200 milímetros que caiu em Palhoça em 2 dias, que também foi muito grande o volume, a gente viu como o resultado fez efeito. A gente viu que aquelas ruas, aqueles bairros que enchiam sempre, Prejaru, Frei Damião, Caminho Novo, não tiveram prejuízos, nós não tivemos famílias desalojadas, somente algumas ruas pontuais, e a gente identificou, aproveitou esse momento e já passamos, identificamos qual eram os pontos de gargalo, o contorno viário, que foi um grande problema para nós, porque durante a obra do contorno viário, eles fazem muitas drenagens provisórias enquanto constroem as galerias definitivas. E criou isso grandes barreiras em comunidades. Alto Aririú, Guarda do Cubatão. Porque é mais alto, né? O asfalto passa mais alto. Exatamente, né? Ali criaram diques e muita gente sofreu com aquilo ali. E nessa chuva a gente se preparou. Nós, dias antes, fomos em cada ponto, identificamos os gargalos, determinamos a autopista que fizesse a abertura e a remoção daqueles pontos. Durante as chuvas, vistoriamos na sexta, no sábado, no domingo, passamos por todo o contorno viário várias vezes. Onde nós víamos que estava acontecendo um problema, chamávamos na máquina da artéria, da autopista, mandava abrir e aquilo ali impediu com que nós tivéssemos mais uma tragédia e assim continuará. Todos os bairros estão recebendo essa força-tarefa, aquele que ainda não teve vai ter o seu trabalho, porque nós vamos sim fazer de todos os rios, todos os canais, é um grande contingente de pessoas e maquinário para minimizar os impactos da chuva. Porque a gente sabe, Décio, que não vai impedir a chuva de cair, não vai impedir esses grandes volumes, a gente vê que cada vez mais está acontecendo essas fortes chuvas. Mas todo o trabalho necessário para minimizar os impactos nós estamos fazendo, mesmo considerando que Palhoça é uma cidade a nível do mar e que tem rios que recebem águas de outras cidades, mas nós estamos trabalhando muito. E nós não queremos mais ver essa tristeza olhar das pessoas perdendo tudo e nós queremos dar segurança, mais segurança para o cidadão em dias de chuva. Prefeito, o senhor acredita que o contorno viário vai virar uma realidade em dezembro, como propaga a Litoral Sul? Eu queria muito estar enganado do que eu vou falar, mas eu tenho certeza que eu não estou enganado. Não ficará pronto. Essa é uma obra para 2024. Ela é uma obra que vamos rezar, cobrar, acompanhar. Vamos ser todos a sociedade crítica para que a gente tenha essa obra pelo menos pronta no primeiro semestre de 2024. 2023 não é mais uma data possível. A gente que trabalha com planejamento, com infraestrutura, que faz grandes obras na cidade, a gente sabe que não tem mais data, não tem mais tempo. Já estamos em outubro, né? Para terminar essa obra no final de dezembro. E por isso mesmo nós ingressamos com uma ação lá atrás. O município de Palhoça ingressou com uma ação em 2018 para que a gente pudesse cobrar na justiça o retorno das obras. Saímos vitoriosos com prazos e cláusulas. E agora, novamente, nós peticionamos uma nova ação naquele, exigindo que a Justiça cobre da autopista esclarecimentos, cobre as multas que estão previstas em contratos conforme o não cumprimento, ou seja, não vai cumprir em dezembro, começa a cobrar multa. E mais, está na hora de ter uma compensação para a sociedade. Está na hora de abrir as cancelas para que o povo seja compensado. Porque a gente só paga pedágio, a gente paga por uma obra que está em andamento e sofre do dia a dia. Palhoça hoje sofre 2 vezes. Sofre por não ter o contorno, e aí sofre com a imobilidade, e sofre com as obras, porque as obras estão impactando os bairros de Palhoça. Nós estamos hoje com a maior obra de imobilidade do país acontecendo no nosso quintal. E as famílias, e as comunidades atingidas, e o cidadão que fica na fila 1 hora, que não consegue passar, como que ele é compensado? Ele não tem desconto no pedágio, ele não é compensado no seu prejuízo com combustível. As empresas estão perdendo dinheiro porque o custo logístico é alto. Sem dúvida, sem dúvida. E além disso, pela perda de lucratividade, o lucro dela também vem do bolso do cidadão, ou seja, o cidadão está pagando por esse custo. Então o cidadão só paga. Quando o nosso cidadão aqui paga num produto o custo de um frete de uma empresa que fica parado 1 hora na fila, ele está pagando por isso. Isso está embutido no preço do produto. Então nós só estamos pagando, só estamos sofrendo, por isso que nós ingressamos. O juiz recentemente deu uma decisão nesse nosso pedido, intimou a autopista a esclarecer os motivos do atraso. Opa, não sabia disso. Isso foi recente.
e agora a autopista está sendo notificada e vai ter que responder, dar os motivos do atraso, e eu não tenho dúvida que esse trabalho, município de Palhoça, Fiesc, demais órgãos, trabalhando junto, cada um cobrando do seu jeito, nós vamos ter sim penalidades, porque o povo precisa ser respeitado e o prazo de essa obra tem que acabar para a gente trazer um pouquinho de... Tem que mexer no bolso, prefeito, deles. Se não mexer, não vai acontecer. Eles não vão fazer mais... É muito cômodo, você atrasa e não acontece nada. Atrasa um boleto teu para ver se não vai vir uma cobrança a mais. Com certeza. Prefeito, nós estamos finalizando. Eu gostaria, antes da gente finalizar o programa Em Foco Podcast, que o senhor pudesse fazer as suas considerações finais. Fique à vontade. Quiser falar sobre alguma obra que quer fazer, qualquer assunto, fique à vontade. Bom, na verdade, é mais agradecer a oportunidade de estar aqui conversando, né, nesse teu espaço, no teu podcast. Dizer que é um prazer estar aqui, a gente está sempre à disposição. A gente já estava tentando vir antes e não estava conseguindo acertar as datas, mas que bom que a gente está aqui hoje, né? E quero dizer que só vale a pena ser prefeito se a gente puder ajudar as pessoas, né? Esse é o propósito, fazer a vida das pessoas melhor, fazer com que Palhoça seja uma cidade melhor, a cidade que meus filhos vão viver, que meus netos vão viver, a cidade que eu escolhi como sendo a minha cidade, que me deu a minha família, eu quero o melhor para ela. E esse é o meu compromisso. Todos os dias nós saímos de casa, eu saio de casa com o objetivo de fazer o máximo e o melhor. E isso não é somente eu, isso é todo o nosso grupo, toda a nossa equipe, nosso time de servidores do município de Palhoça, que prestam um excelente trabalho. Palhoça é uma cidade que cresce dando oportunidade, por quê? Porque tem bons servidores que prestam um serviço ágil de qualidade. E esse é o propósito, né? Quero aproveitar e agradecer a parceria dos nossos vereadores, 17 vereadores que são parceiros da cidade. Ninguém faz nada sozinho, é preciso dessa união, e é isso que tem feito de Palhoça esse diferencial, essa cidade que todo mundo ama. E eu digo, a gente faz as andanças nos bairros, a gente recebe lá as demandas, mas uma coisa que a gente ouve em todos os bairros é que quem está em Palhoça ama Palhoça, e eu não vejo ninguém dizendo assim, olha, eu vim do norte, eu vim do Acre, eu vim de Roraima, mas eu tô doido para voltar. Não, o que a gente ouve é que veio para Palhoça, se estabeleceu, está tendo as oportunidades e está amando morar na cidade e é aqui que quer ficar. Então, Palhoça tem isso, né? Assim como eu escolhi Palhoça, muita gente tem escolhido, justamente porque Palhoça é uma cidade que acolhe muito bem e que dá oportunidade a todo mundo. Isso é verdade, prefeito. Eu vou muito em Palhoça, né, fazer o trabalho jornalístico, e percebo a autoestima muito positiva do palhocense e de pessoas que não são de lá, não são nativas. Então, tem uma áurea positiva. Isso foi... eu noto assim que aconteceu muito de 10, 15 anos para cá, essa aura positiva. Palhoça cresceu muito e as pessoas estão bem, gostam de Palhoça, tem as oportunidades de Palhoça. Tem shopping center, agora vai ter um hospital no futuro, obras de impacto. Então realmente é uma cidade bacana, uma cidade que tem parabéns pela cidade. Eu queria agradecer mais uma vez o prefeito de Palhoça, Eduardo Fressa, que esteve aqui conosco no Em Foco Podcast. E você, internauta, fique à vontade para dar sugestões, mandar seus comentários e clique ali, visualize nossas entrevistas, que estamos sempre em foco, o Em Foco Podcast. Quero agradecer também nossos patrocinadores, a Construtora Moinho, Restaurante Empório e a Litoral Parafusos. Até semana que vem na nossa próxima entrevista.